chamado Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos. E uma grande você vai fazer palma para Jesus. Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra que eu tenho certeza que vai falar com você. Quem sabe você diz assim: eu saí da minha casa para ouvir uma palavra de vida, para ouvir uma palavra de motivação. Eu saí da minha casa para ouvir algo que eu possa sair daqui voando, e veio o missionário com uma palavra de morte. Irmão, se você ficar ligado nessa mensagem, você vai entender que essa mensagem não é uma mensagem de morte, mas sim uma mensagem de vida aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus ia passando por uma cidade chamada Naim. E a Bíblia diz que naquela cidade existia uma mulher que estava sofrendo há muito tempo. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher que estava sofrendo, sabe por quê? Ela teve um matrimônio, e no seu matrimônio eu tenho certeza que ela tinha muitos sogros, mas ela veio se deparar com uma fatalidade, perdendo ali o seu esposo. E não sabe por quê? Ninguém prepara para o pior, ninguém está preparado para a morte, e ninguém pode imaginar, irmãos, como é o momento de separação de morte. E aquela mulher, irmãos, foi forçada a enterrar o seu marido mesmo sem querer, mesmo, irmãos, repudiando aquela situação, mesmo não querendo passar por aquele momento, mas agora sobra para ela um filho único. Entendemos, irmãos, que quando a família, quanto mais pequena, mais ela tem amor um pelo outro, mais o amor é mais forte, quanto mais a família é pequena. E eu vejo, irmãos, pelos olhos da fé, aquela mulher pegando o amor que ela tinha no seu esposo, a esperança que ela tinha no seu esposo, e agora começa a depositar na vida do meu filho. Em outras palavras, eu poderia dizer: agora você é meu único companheiro, agora você vai ficar comigo todos os dias, mesmo que você se case, mas eu quero estar morando com você. E eu tenho certeza, irmãos, que aquela mulher agora vive ameaçada. Sabe por quê? Porque se ela já passou pelo trauma, que seu marido desfaleceu, agora ela fica com medo de perder o seu único filho. Aí você diz assim: missionário, mas como isso? Até você, quando você tem uma única peça, quando você tem uma única coisa, o seu maior medo é perder aquela única coisa. E eu vejo que aquela mulher, quando o seu filho demora para voltar, ela fica preocupada. Quando o seu filho não chega, ela está preocupada. Se o seu filho sair à noite, quando ele não voltar, ela não consegue dormir, porque o seu amor era grande e a sua preocupação, o medo era maior. Mas ela não sabia o que estava para acontecer. Irmãos, já viu aquele versículo que diz a palavra: o que eu mais temia me sobreveio? Está escrito no livro de Jó. Aquela mulher, irmãos, para piorar a sua dor, o teu sofrimento, a tua saudade, amém, a Bíblia diz, amém, que uma notícia chega até ela, dizendo: o teu filho morreu. Irmãos, se pudesse perguntar para aquela mulher o que ela mais queria na vida dela, eu posso dizer que, porque eu conheço a minha mãe, ela poderia dizer assim: amém, a pessoa que eu mais amo, meu filho, amém, o que eu mais quero na minha vida é o meu filho comigo. Mas ela é separada pela dor da morte. E eu vejo naquela casa, irmãos, uma tristeza que palavras não poderiam dizer. Aquela mulher, irmãos, agora está vendo seu filho sobre o esquife, chegando até a sua casa para ser velado. Aquela mulher agora está soluçando num desespero muito grande, dizendo: o meu filho, a minha esperança, a minha história, o meu pensamento no futuro
você pudesse, amém, medir o sofrimento, amém, daquela mulher, eu tenho certeza que era uma das maiores dores que ela tinha por aquela região, era a dor de uma mãe enterrar o seu próprio filho. Mas ela fica sem palavras. E nós é como se ela dissesse: eu não aceito, eu não admito, eu não aceito isso, porque há poucos dias perdi o meu esposo, e agora o meu único filho, a minha única esperança, também morreu. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e colocar até a sua frente. Sabe por que muitas vezes acontece fatalidade e tristeza na sua vida? Sabe por quê? Porque é preciso se manifestar a glória de Deus na sua vida. Agora, essa mulher está olhando para aquela situação e dizendo: acabou. Porque família, irmãos, é história. Família é legal, e agora ela vai ser obrigada a pegar o que resta da sua família e enterrar até o cemitério da cidade. Irmãos, eu vejo um cortejo, eu vejo que a cidade quase toda vai até a casa daquela mulher. Irmãos, todos estão admirados, dizendo: sabe aquela mulher que há poucos dias perdeu o esposo? Pois é, agora apareceu também o filho dela. Talvez você não sabe por que na sua vida acontece tanta coisa e é diferente da vida dos outros. Sabe por quê? Porque Jesus quer fazer um sinal, Jesus quer fazer um milagre, Jesus quer deixar uma história na tua vida, não uma história de fracasso, mas uma história de vitória. E agora, irmãos, aquela mulher, e sabendo o cortejo, sabe aquilo que ela poderia ter dizer assim: olha, eu não consigo nem imaginar isso. Imagine se um dia meu filho falecer. Agora ela está presenciando aquela multidão saindo da sua casa e ela dizendo: eu só posso estar sonhando. Tem coisa em nossa vida, irmãos, que nós não queremos acreditar. Tem coisa em nossa vida, irmãos, que nós não queremos aceitar, mas somos forçados, somos obrigados a entender uma situação que é muito grande para nós processar. Irmãos, vai saindo um cortejo da casa daquela mulher, e a dor do coração daquela mulher é tão grande, mas tão grande, que alguém que estava muito longe estava vendo. A Bíblia diz, irmãos, que uma multidão vai saindo da cidade de Naim, porque a cidade, irmãos, antigamente era cercada e só tinha uma entrada e uma saída. E quando agora eles estão chegando na saída da cidade, a Bíblia diz que vem agora uma outra multidão, irmãos, que vinha louvando, vinha dando glória a Deus, vinha contente cantando. Sabe por quê? Muitos diziam assim: eu estava triste, Jesus me alegrou, eu tinha demônio, ele me libertou, eu tinha lepra, ele me curou, ele era paralítico, ele me curou. Irmãos, uma multidão chorando, e uma multidão comemorando, uma multidão, irmãos, olhando para a tristeza daquela mulher, e uma multidão, irmãos, dando glória a Deus, aleluia, porque sabia que o mestre, o dono da bênção, estava ali no meio, aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando tem uma multidão que não tem Jesus, ela vem luto, ela vem tristeza, ela vem decepção. Mas quando tem uma multidão que tem Jesus, eles vêm contando vitória, eles vêm contando bênção. Sabe por quê? Porque a providência vai estar no meio deles. Quem pode entender, diga glória. Irmãos, uma multidão, amém, vai saindo da cidade, e uma multidão vem entrando. Sabe o que eu vejo, irmãos? Aquela multidão de gente alegre se encontrando com aquela multidão de gente triste, amém, aquela multidão de gente comemorando a vida, com uma multidão de pessoas que vivem luto, porque alguém estava morto ali. Irmãos, aquela multidão que vinha, amém, entrando na cidade, vinha na frente de Jesus, amém, aquela multidão que vinha saindo, vinha na frente um esquife, traduzido um caixão. E aquele caixão vai se encontrando com o Mestre Jesus
olha para a mulher e disse: não chores. Alguém poderia perguntar assim: mas o marido morreu, agora o filho morreu, e ele fala para não chorar. É porque se ela tivesse fé, irmãos, ela sabendo quem estava ali, ela parava de chorar na hora. Mas agora, Jesus olha para aquela mulher e pega na mão daquele esquife, pega na mão daquele defunto e acorda ele e entrega ele à sua mãe. E todos que estão ali, irmãos, ficam sem entender, porque Jesus Cristo ressuscita aquele jovem na frente da sua mãe, no meio daquela multidão. A Bíblia diz que todos que estavam ali se encheram de temor e entenderam que o verdadeiro Salvador, o dono da vida, estava no meio deles. Jesus, irmãos, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele tem providência para a tua vida. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Fecha teus olhos para encerrar a mensagem. Essa mensagem não tem nada a ver comigo. Eu não estou velando ninguém, eu não estou enterrando ninguém, mas quem sabe você está velando as suas esperanças, você está velando os teus sonhos. Quem sabe você não tem mais sonhos de trabalhar para Deus, você não tem mais projeto de fazer algo para o Senhor. Deus está dizendo que Ele quer ressuscitar, Ele quer dar vida para os teus sonhos, Ele quer dar vida para os teus projetos. Deus quer fazer acontecer na sua vida aquilo que você nem imagina. Porque aquela mulher, ela não tinha mais esperança. Às vezes você também não tem mais esperança. Aquela mulher não tinha mais fé. Quem sabe você também não tem mais fé. Mas Jesus está dizendo: quando você estiver perdido, deixa comigo. Amém? Eu tenho providência, eu tenho milagre, eu tenho ressurreição para o teu ministério, eu tenho ressurreição para a tua vida, eu tenho ressurreição para a tua saúde, eu tenho ressurreição para que você possa entender que eu sou o Senhor. Irmãos, presta atenção. Tem pessoas aqui que estão levando o teu sonho dentro do caixão, as tuas esperanças, amém, está enterrando, dizendo: eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer aquilo, eu nunca mais, amém, para mim acabou. Deus está dizendo para você que Ele faz parar a multidão, Ele faz existir o emprego, Ele faz mudar o percurso daquele velório para um dia de vitória. Sabe o que eu vejo em outras palavras? Havia alguém que ia enterrar, agora está trazendo a vida. Alguém que estava sem esperança, volta cheio de esperança. Alguém que estava sem expectativa nenhuma, amém, volta com expectativa enorme. E alguém que estava deitado dentro do caixão, amém, dentro, agora volta cheio de vida e de ressurreição. Aleluia. Não deixe os outros colocar um ponto final na sua vida. E não coloque você mesmo um ponto final. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você blasfema contra o nosso Senhor, como se Ele não pudesse ressuscitar, como se Ele não pudesse fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Às vezes nós colocamos o limite em nós, porque alguém que não gosta, alguém que não entende nada de promessa, olhou para você e disse que você não vai, olhou para você e disse que você não consegue, e disse que você não leva jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está indo ao seu encontro, Jesus vai se encontrar com você, nem que seja na saída ou na entrada da cidade, não importa. O que importa é que Ele vai ver a sua dor, Ele vai ver a sua necessidade. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que o profundo amor de Jesus Cristo olhava para os casos mais extremos da terra. Irmãos, esses dias estavam olhando a madrugada e o Senhor lhe dizia: filho, eu trabalho nos momentos mais extremos de necessidade, no momento que as pessoas usam extremo amor, aí eu faço milagre. Aí eu, irmãos, olhei para a Bíblia Sagrada e o Senhor começou a me dizer: lembra daquele homem lá no tanque de Bethesda, que ninguém olhava para ele com um olhar de amor? Amém? Sabe por que
Que Deus possa te dar iluminação para subir a Lavasteca. Quero dar aqui por 5 pessoas para subir a Lavaia. Que as suas esperanças acabou.